Domingo 5 de outubro, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estudar aqui o gráfico do índice Bovespa e desses papéis nessa sequência. Vale 3, Petri 4, Gerdau no semanal, RADL3 no semanal, são dois ativos que eu destaco aí para vocês, tá? E também temos alguns pedidos. Foi pedido aqui para que eu estudasse o gráfico da Taesa, né, o TAE4, mas nós vamos olhar também o TAE11, as units, né, que são mais líquidas, tem mais liquidez. O gráfico da ISA Energia, ISAE4, antiga TRPL4. E vamos finalizar com a JHSF3 e lojas Quero LJQQ3, que também foi um pedido. Tá? Vamos então olhar aqui o gráfico do índice Bovespa. Eu agradeço muito a gentileza de vocês por estarem acompanhando esse canal, por estarem aqui. Tá? Esse canal já existe há mais de uma década, né? Comecei lá em 2014, 2014 mais ou menos, e eu fico muito grato de vocês estarem aqui fazendo seus comentários, né? Deixando o seu like, fazendo também as suas críticas quando tem que criticar, tá? Eu ressalto que esse vídeo não é recomendação, certo, pessoal? É tão somente um estudo que eu faço para mim aos finais de semana e compartilho com vocês. Então, vocês estão vendo aqui uma opinião e é normal que vocês tenham uma opinião diferente, uma visão diferente de acordo com o perfil de vocês e também com a metodologia que vocês usam, tá? O gráfico aqui, né, que está na tela, é o gráfico do índice Bovespa. Você vai ver lá no cantinho esquerdo, lá em cima, o ticker do ativo que eu estou falando. Bom, esse aqui é o gráfico diário do índice Bovespa. Vejam que o índice ele perde o suporte, né, da média de 9 períodos. A média de 9 períodos é essa linha mais fina aqui azul, tá? É uma média aritmética. E também perde o suporte da média de 21 períodos, essa linha azul mais forte aqui, que é uma média também aritmética, tá? Vejam que desde a última vez que o índice tinha passado cruzado para baixo da média de 21 períodos, foi lá no mês de, vamos ver aqui, lá no mês de agosto, tá, pessoal, aqui, ó, certo? Depois disso, a média de 9 é que se comportava como um ponto de suporte. Tocava na média e voltava a subir. Tocava na média e voltava a subir. Pois bem, perdeu esses dois suportes importantes. Tá? A média de 9 períodos, que é a média móvel mais rápida, a média móvel aqui do especulador, que a gente chama, né? Ela já aponta para baixo. Tá? Vejam que o índice Bovespa, ele caprichosamente toca na média de 21 períodos, tocou aí na última sexta, né? Mas respeitou essa resistência. Vejam que a média aqui agora é uma resistência. Quando cruza para baixo da média, ela vira resistência. Tocou na média, sentiu a resistência e fechou abaixo da média de 21 períodos. A média é resistência. E onde é que está essa média agora no momento, né? Lembrando que ela é móvel. Cada fechamento ela muda, né, o seu patamar. No momento, a média está em 144.448 pontos. 144.448 pontos é uma resistência. Essa é a resistência a ser rompida de curto prazo. Rompendo essa, logo em cima já tem outra, que é a média de 9. 145.545 pontos também é uma resistência, tá? Então são duas resistências de curto prazo que o índice precisa vencer para chegar novamente até a máxima histórica, né, que é a sua resistência principal no momento em 147.578 pontos. Tá? Mas vejam que fica um pouco mais complexo a tarefa do índice Bovespa, tendo duas resistências tão importantes ali pertinho, né? Resistência das médias. O que você tem que acompanhar aí nos próximos pregões? Tem que acompanhar se o índice vai fazer isso aqui, ó, zigue-zagues para baixo. Tenta romper resistência, não consegue e vai buscando suportes cada vez mais embaixo. Tá? O suporte imediato, na minha opinião,
que o índice tem, né, e que ele precisa respeitar, é a faixa aqui dos 143.635, tá? Essa região aqui, ó, é uma região é um suporte imediato, tá? Perdendo esse suporte, quais são os outros? Bom, vamos olhar aqui. A gente tem, na minha opinião, aqui na faixa dos 143.450 um nível de suporte, o outro está em 142.423 e o outro está em 141.570 por ali, né? É um suporte dado por esse topo. Esse topo aqui, ó, é deixado lá no mês de julho deste ano. Tá? O índice começa a fazer uma sinalização aqui de que pode ter uma correção um pouquinho mais acentuada, tá? Mas, na minha opinião, isso só ocorre se e somente se perder o suporte imediato ali do que eu mencionei, né? Na faixa dos 143.635. No semanal. No semanal, o que está acontecendo tão somente até o momento, né, é uma correção do índice Bovespa após essa perna de alta aqui generosa, né? Tá? Então, após uma alta iniciada lá no final de julho, o índice precisava corrigir, tá? Todo preço tende a retornar à sua média, né? E o índice está se aproximando da média de 9. Tem um espacinho ainda para cair, né? Então, a média de 9 no semanal do Ibovespa está em 141.340 pontos. Ali é uma região de suporte, tá? Então, cai até ali, tende a parar a queda ali, nesse ponto. Lembrando que nessa faixa que eu mencionei, tem também um topo relevante, né? Ali nos meses deixado no mês de junho deste ano. Tá? Então, na faixa ali dos 141.472, pertinho já da média de 9, tem um topo. Topo aqui, topo rompido vira suporte. Tá? Então, é uma região de suporte relevante, os 141.300, 141.400, por ali. Se vier uma queda um pouco mais forte, média de 21, 138.580 pontos é uma região de resistência. Desculpem, de suporte também. Tá? De imediato, vamos olhar o gráfico da Vale. Primeiramente, o semanal da Vale 3. Tá? A Vale 3 no semanal é um gráfico bonito, tá? Porque vem fazendo aí, fez uma nova máxima em relação à semana anterior, né? 2,6%. Mas para quem está no papel, para quem tem o papel, enfim, tá de boa, né? Tá tendo aí a sua rentabilidade. Agora, quem quer entrar, eu vejo aqui uma certa complexidade, né? Não vejo entradas neste momento para operações de position pelo gráfico semanal da Vale 3, porque está longe da média de 9 períodos, principalmente da média de 21 períodos. Aqui necessariamente teria que esperar uma consolidação, o papel andar de lado, né? Ou uma correção um pouquinho mais forte, tá? Lembrando que se o papel fizer uma correção um pouco mais acentuada no semanal, temos uma resistência importante em 56,80, dado por aquele topo lá de março, e na média de 9 períodos, a Vale 3 no semanal encontra um suporte em R$ 56,03. Então, tem suporte em 56,77 e depois na média de 9, 56,03. Isso no gráfico semanal da Vale 3, ok? Se a Vale continuar subindo, pessoal, nesse tempo gráfico, a próxima parada, na minha opinião, é aqui a faixa dos R$ 59,00 vamos ver aqui, 59,36, né? Ali é um ponto de resistência, tá? Tá pertinho de uma região de resistência, então, né? E depois a faixa dos R$ 60,60, né? Que é esse topo aqui, ó. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês aqui, ó, tá? Esse topo deixado lá em setembro do ano passado, né? Precisamente R$ 60,62. Tá? No semanal é para lá que o ativo caminha caso continue subindo.
tá? Vamos ver aqui no diário. Lembrando que o minério de ferro ali nas bolsas lá na China, né, que é um dos principais, o principal mercado da Vale no exterior, ele esteve fechado na quarta, quinta e sexta, então não tivemos a referência do minério lá. O minério agora volta, a China volta do feriado e vamos ter a referência novamente, tá? Aqui no gráfico diário da Vale 3, teve um movimento aqui bonito, né? Porque olha aqui, o ativo veio até a média, voltou a subir, tá? Enfim, fez um movimento bem interessante mesmo, né? A média aqui foi uma resistência bem importante, tá? E agora chegou lá em 59,8, né? Deixou um candle aqui que sinaliza uma correção, né? Esse candle aqui, para quem gosta aí de estudar padrão de candlestick, né? É uma shooting star, né? Uma estrela cadente, né? Ele sinaliza uma correção do ativo, tá? Principalmente quando está num topo, né? Eu gosto de sempre ver o candle seguinte. Então, o candle seguinte vai deixar máximas e mínimas menores que a do candle anterior, tá? Se isso acontecer, aí sim pode ocorrer uma queda, mesmo sinaliza uma queda, uma correção, né? Tá? Se vier essa correção, quais são os níveis de suporte da Vale 3? Na minha opinião, 58,56, né? É um ponto de suporte. Depois aqui na faixa dos 58,45. Depois na média de 9 períodos, a Vale 3 encontra suporte em 57,92. E na média de 21, 57,49. Tá? Então, em síntese, no gráfico semanal eu não vejo entradas, tá? Porque assumi um pouco de risco ali entrar nesse momento, né? E aqui nesse tempo gráfico no diário, né, tem que esperar a Vale fazer a sua correção, tá? É o que ela sinaliza. Agora vamos ver a Petri 4. Petri 4 fez uma correção forte, né? Devolveu boa parte dos ganhos, né, obtidos ali no final de setembro. O preço do barril de petróleo, né, teve uma queda aí acentuada na semana que passou. E neste domingo, a OPEP+, que é um grupo formado pela OPEP e os países aliados, como Rússia, né, então deverá, né, segundo informações de agências, deverá aumentar novamente a produção. Tá? Vamos ficar atento a isso, né, para ver qual vai ser o valor. E a Petri 4, ela, em função da queda do barril do Brent, acabou caindo, já que o Brent é uma referência para ela, né? Tá? Nesse momento, a Petri 4 encontra aí como, se continuar caindo, né, próxima parada aqui nos R$ 30,85, Petri 4 no diário. Se voltar a subir, resistência, já encontra resistência em 31,46, que é a resistência dada pela média de 21 períodos. A outra resistência está em 31,76, dada pela média móvel de 9 períodos. Então tem resistências aí imediatas importantes para cima, tá? Agora, a gente observa também nesse gráfico da Petri 4 uma divergência. Vejam que o ativo caiu e o volume subiu, mas depois ficou baixo, tá? Caindo. Quer dizer, a queda foi tão intensa que o gráfico aqui, a gente deduz, né, do gráfico que a força vendedora ela acabou se reduzindo aí nos últimos pregões, tá? Então, na minha opinião, o papel está muito mais perto aí de uma correção de curto prazo, né? Ou ela vai, quer dizer, o ativo esticou muito na queda, então pode ter aí um repique, né? E o que é interessante observar aqui é que o repique para mim, não é tão relevante. Eu sei que tem muita gente que opera, né? Mas para mim o importante é repicar, testar a fundo e armar um pivôzinho para cima, tá? É isso que a gente tem que ficar atentos. Tá? No semanal da Petri 4, conseguiu fechar acima da média, embora uma queda aí de R$ 3,00 de 3,8%, né? Mas conseguiu fechar acima da média de 21 períodos, das médias, né, que estão pertinho uma da outra aqui, tá? Média de 9 de 21.
tá? Então aqui tem ponto de suporte imediato em R$ 30,84, média de 21, certo? Bom, sobre a Petri 4 era isso. Vamos ver aqui o papel seguinte, que é a Gerdau. A Gerdau eu não tenho muito o que falar, mas eu queria colocar aqui no gráfico e olhar o semanal, que é um gráfico aí utilizado para operações mais longas, né? Position trading, aquelas operações que duram várias semanas, meses, né? E aí o que eu quero mostrar para vocês, chamar a atenção, acho importante a gente falar disso, né? É isso aqui, ó. Será que a Gerdau vai conseguir romper essa barreira que tem aqui em cima, né? Que o ativo não consegue romper desde janeiro deste ano, tá? Vejam que eu aqui desenhei aqui para vocês, né? No semanal, a Gerdau, gente, ela se aproximou de novo aí com essa alta que teve na semana que passou, alta de 5,2%, né? Ela se aproximou de novo de uma resistência de longo prazo que vem desde o mês de janeiro deste ano. E essa resistência, ela está ali na faixa dos R$ 17,82 por ali, né? Precisamente é 17 com, vamos ver aqui, 17,80, tá? A Gerdau vai conseguir deixar um candle de fechamento acima de R$ 17,80. Se fizer isso, é uma sinalização muito positiva, porque estará rompendo uma resistência de longo prazo, tá? Vejam que no momento o ativo está dentro de uma consolidação. Dentro de consolidação, a gente não compra nem vende porque não tem uma tendência definida. Embora tenha gente, né, que utilize alguns indicadores no gráfico e gostam de operar dentro de consolidação, lateralização, enfim, dentro desses momentos aqui do gráfico, onde quem gosta de rastrear a tendência como eu não vê possibilidade de operar, tá? Agora tem gente que opera, né, mas os ganhos são muito pequenos, então às vezes não vale a pena correr o risco, né? O que eu gosto de operar a tendência, né, seja de baixa ou seja de alta, né? Mas enfim, voltando aqui então, o que eu gostaria de dizer sobre a Gerdau era isso, né? Será que o ativo se aproxima de uma região de resistência? Resistência, toca ali e tende a cair, tá? Então o ponto aqui é o que eu mencionei, R$ 17,80. E a questão é, será que vai conseguir romper aí nas próximas semanas R$ 17,80 no semanal a GGBR4? Tá? Fica a questão aí para vocês também olharem e refletirem sobre ela, acho importante, tá? No diário, vamos só dar uma olhadinha rapidinho aqui no diário, né? Fez um movimento bonito na semana aí que passou, né? E o volume alto, olhem o volume aqui embaixo, ó. Volume bonito mesmo da Gerdau, né? E nesse tempo gráfico diário, a GGBR4 encontra uma resistência em 17,69, tá? Bom, vamos seguir aqui. Agora temos a RADL3, que é um outro gráfico que eu destaco também, né? A gente quase não olha a RADL3, mas me chamou a atenção RADL3 no semanal, que é a Raia Drogasil, né? Setor aí de farmácia, distribuição de medicamentos. Olha aqui, ó, pessoal, isso aqui quem gosta de estudar padrão no gráfico, né, gosta desse padrão aqui. Qual é o padrão, né? Nós temos um retângulo aqui e nós temos um mastro aqui, ó. Tá? É um candle, basicamente um candle, ou vários candles aqui formam o que seria um mastro, e aqui nós temos uma flâmula. A flâmula nada mais é do que uma acumulação, uma lateralização. Então quem estuda esse padrão no gráfico diz o seguinte: se romper a flâmula para cima, pode ser uma oportunidade de entrada para uma operação de compra, tá? Ou seja, vamos lá, e somente se a Raia Drogasil, RADL3, romper no gráfico semanal R$ 19,16, pode buscar a próxima resistência, que, na minha opinião, está lá na faixa dos R$ 20,11, tá? Que é um topo ali de maio, certo? Então fica aí para vocês também avaliarem, tá? O ativo.
e tirarem suas próprias conclusões. A RADL3 está fazendo revertendo a tendência de baixa, né, iniciada lá em agosto do ano passado. Tá? Média de 9 no semanal salta para cima, de 21 já inclina para cima também. Tá? E no diário, o que a gente observa? O ativo dentro de uma consolidação, mas olha essa alta aqui de sexta-feira, né, do dia 3 de outubro, 4,50. Tá? E na minha opinião, o papel precisa romper o quê? Precisa romper isso aqui, ó, esse topinho ali, né? Tá? Então fica aí para vocês também avaliarem de acordo com o perfil de cada um de vocês, tá? Perfil de risco. E agora vamos ver os pedidos. TAE 4, eu vou dar uma olhada em TAE 11 primeiro. Taesa, né? Taesa, ISA Energia, Eletrobras, vários papéis do setor de energia subindo com muita força, tá? E do ponto de vista fundamentalista, uma das explicações é o possível início, o mercado, né, precificando já um possível corte na Selic, né, para o ano que vem. Então, toda vez que a Selic tem uma possibilidade de ser reduzida, esses ativos já começam a subir meses antes. Tá? E tem outros motivos também, né, motivos setoriais. Tá? Esse papel aqui, a Taesa, a melhor compra foi aqui, né, gente, no rompimento de 35 com 12 por ali, tá? Vejam que subiu forte e agora o ativo, a TAE 11, está fazendo uma correção até a região da média, tá? Olha aqui, ó, média de 9. A média de 9 tem sido o suporte da Taesa já há vários meses, precisamente desde agosto. Então, toda vez que o ativo recua a média de 9, ele salta. Recua a média de 9, sobe. Recua a média de 9, sobe. Média de 9 é o quê? Ponto de suporte. Um ponto de suporte relevante. Tá? Média de 9 que está em 36,47. Tá? Eu gostaria de ver o ativo corrigindo por mais algum tempo. Né? Se e somente se romper aqui a máxima de 37,19, ali pode ser um ponto de entrada, tá? Ou para quem tem aí um perfil agressivo, né? Deixar um candle de máximas e mínimas maiores aqui, em relação ao pregão de sexta, também já pode comprar aos lotes. Quer dizer, quem tem o perfil agressivo já faz isso, tá? Quem não tem o perfil agressivo espera o rompimento de 37,19. Mas isso é para quem gosta de operar esse tipo de ativo e também para quem olha somente o gráfico diário. Se você olhar o gráfico semanal da Taesa, já fica um pouco arriscado fazer uma compra agora. Por quê? Porque o ativo está longe das médias, né? Então, para quem maneja o risco, para quem faz um adequado manejo do risco, não compra porque está longe das médias. Não vai comprar porque está longe das médias, tá? A Taesa aqui está vamos ver aqui, né? Ela está, vamos fazer aqui a TAE 11, né? Está aqui, vamos ver o percentual aqui da Taesa, né? Longe da média, né? Tá em torno aqui de 5%, 5% no gráfico semanal, longe da média, né? O ideal é que se aproximasse um pouquinho da média, acumulasse lá no topo, tá? Agora é claramente um papel muito interessante. Tem gente que gosta, muita gente gosta da Taesa, né? Muitos investidores mesmo para dividendo, assim como a ISA Energia, assim como a Eletrobras, né? Mas aqui eu estou olhando somente o gráfico para quem quer fazer uma operação de curto prazo, tá, pessoal? Então, para quem quer fazer uma operação de curto prazo, seja position, ou seja, day trading, seja swing trading, né? Não vejo entrada no momento, tá? Porque o papel tá um pouquinho longe das médias e o ideal é sempre comprar perto da média, né? Se corrigir com um pouquinho mais de força, 36,39 é um ponto de suporte, 35,95 também, tá? 35,47 é outro suporte, 35,23 por ali é um suporte e a média de 21 no semanal da TAE 11, Taesa, a média de 21 que está em 34,78 também é um suporte,
tá? Então, para comprar aqui, eu esperaria uma correção. E aqui nesse tempo gráfico diário, eu já mencionei, né? A média de 9 períodos, 36,47, TI11 tem um ponto de suporte, tá? Se vier uma correção um pouquinho mais forte, né? A média de 21, 35,73, tecnicamente também é um ponto de suporte, tá? O que tem que verificar aqui, pessoal, é que o volume já vem caindo e o papel continua subindo, tá? Então isso é uma divergência no gráfico. Essa acumulação aqui é importante porque quem quer comprar, tá, após essa acumulação, pode e quiser muito comprar, né, compraria com preços mais acessíveis, tá? Mas o ideal é corrigir um pouquinho mais forte, certo? Tá? Mas é um gráfico muito interessante, né? Muito interessante mesmo. TAE, esses gráficos do setor de utilities, né, utilidade pública. E a TAE 4, vamos ver agora a TAE 4, que são as ações PN, né, preferenciais, tá? Essas ações aqui têm menos liquidez, mas um gráfico muito parecido, né? Um gráfico praticamente espelho, não muda muita coisa. Tem ponto de suporte a TAE 4 no diário. Ela está num ponto de suporte, bem pertinho, né? 12,16. Se tiver uma queda um pouco mais forte, 11,91, tá? Que é onde passa a média de 9. E no gráfico semanal a mesma coisa, tá? Não vejo entradas no momento. Por quê? Porque comprar agora é assumir um risco um pouco grande, já que o ativo está longe das médias. O ideal seria esperar uma correção. Tem alguns pontos de suporte aqui, 11,97, 11,92 por ali, né? Na média de 9 períodos, 11,57, TAE 4 também, se retornasse até esses níveis, seria interessante. Não há sinal de uma correção mais forte, nem em TAE 11, nem em TAE 4, pelo gráfico semanal, tá? Essa é a boa notícia para quem está no papel, né? Olha aqui, o volume sobe, dando condições para TAE 4 seguir a sua clara tendência de alta, né? Bonito mesmo, tá? Para quem está no papel, tá de parabéns. Para quem não está, pouquinho de cautela aí, certo? Bom, também foi pedido ISA Energia, ISAE 4, que é a antiga TRPL4 Transmissão Paulista, tá? Também é um papel que tem muita gente na carteira por questões de dividendos. Esse papel aqui eu mencionei ele alguns meses atrás, quando ele estava aqui embaixo, né? E que era um ativo interessante, tá? O papel fez um pivô aqui muito bonito, né, pessoal? Olhem aqui, ó. Olha aqui o pivôzão aqui, ó. Sobe, testa fundo, volta a subir. O ponto de entrada foi aqui, ó, tá? Olha o que aconteceu depois, tá? Que alta bonita, né? Então o ponto de entrada foi aqui na região dos vamos ver aqui, R$ 22,36, tá? Esse ativo agora está começando a fazer uma correção um pouco mais forte, tá? Veio até perto da média de 21. Vejam que a média de 9 é o ponto de suporte da ISA Energia, ISAE 4 no diário, tá? Então o papel fez aqui uma alta considerável e agora está corrigindo. Olha aqui, ó. Vamos salientar aqui, ó. Subiu forte e veio uma correção até a média. Todo ativo tende a corrigir a sua média, tá? Média de 9 é um ponto de suporte. Onde está a média de 9? Qual é o ponto? R$ 24,41, tá? Bom, vamos ver agora se o ativo deixa aqui máximas e mínimas maiores. Se deixar um candle, né, de máximas e mínimas maiores, né? Deixar um candle aqui máximas e mínimas maiores que esse candle aqui de sexta-feira, aqui pode ser um ponto de entrada para quem é muito agressivo. Para quem não é agressivo, tem que esperar o rompimento ali de 25,43, tá? A máxima do dia 1º de outubro, ok? O ativo, a ISA Energia, entre outros fatores, né? Tem uma questão aí com a Fazenda, né? De São Paulo, né? Uma disputa, um litígio na casa dos bilhões de reais. Então, isso impacta também o preço do papel, né? E essas empresas de setor de transmissão, ISA Energia, Taesa,
também costumam ter um bom desempenho, né, em função de uma possibilidade de queda dos juros lá para o primeiro trimestre do ano que vem, tá? Isso impacta positivamente empresas que têm uma dívidas altas, né, ou enfim, tem um custo de capital muito alto. Muito bem. No semanal, o que a gente pode falar da ISA Energia? Tá? Bom, a ISA Energia teve um volume monstro aqui na semana que passou, né? Longe das médias, fica difícil comprar o papel, né? Porque ela está, enfim, já está tentando, né, fazer a nova máxima histórica, né? A ISA Energia chega num ponto de resistência aqui relevante, tá? Então aí tem que olhar muito bem, tá, pessoal? Talvez não seja o momento aqui ideal de comprar. Talvez o ideal seria esperar o papel corrigir um pouco, né? Até pontos aqui de suporte, 24,40 por ali, né? De repente na média, se bem que a média está bem embaixo, mas é um ponto, né? 23,20, ponto do suporte, tá? E esperar chegar até esses pontos, né? Vejam que a máxima histórica da ISA é R$ 26,03. Então o papel tem que romper R$ 26, né? Aí, rompendo a resistência, ela dá sequência à sua tendência de alta, tá? O problema é que antes disso tem uma resistência importante e esticou muito. Então a probabilidade de uma correção aqui, ela aumenta, tá? Seja andando de lado, seja caindo. Tá? O ideal é esperar sempre uma correção. A gente sempre gosta de comprar mais barato, né, pessoal? Certo? Então fica aí o estudo para quem solicitou. Por favor, não entenda o que eu falei aqui como recomendação, então somente um estudo, tá? Faça a sua avaliação. E temos aqui também um outro pedido para JHSF3, que é um dos papéis muito interessantes, um dos gráficos, né, muito interessantes aí que temos na carteira teórica do índice Bovespa atualmente, tá? Vejam que o ativo fez um movimento aqui muito bonito, né? Um senhor pivô, né? Olha aqui, ó, sobe. Vamos pegar aqui a outra caneta aqui que salienta melhor. Aqui o marcador, né? Olha aqui, ó, sobe, testa fundo, arma pivô, e olha que onda 3 bonita para cima, né? Tá? Muito bem. Quem quer comprar tá fora de timing. Tá? A entrada foi um pouquinho mais embaixo aqui, foi em 5,36 e a outra possibilidade foi em 5,74. O volume está alto, está crescente, se mantendo alto, né? Esse volume dá sustentação a essa valorização expressiva aqui do ativo, tá? Compras, na minha opinião, só se voltar a romper ali a máxima de 6,55, ok? Mas, saliento, na minha avaliação, né, comprar agora é assumir muito risco. Tá? O ideal seria esperar o ativo corrigir até a 5,76, que é onde tem a média de 9. Tá? Para quem está no ativo, está ganhando, um ativo bonito, né, mas para quem não está, tem que ter um pouco de cautela. E esse aqui é o gráfico diário da JHSF3, certo? Tá? Acumulando num topo, né? E o ativo precisa fazer o que agora, gente? Vamos ver se ele volta a subir. Compras aqui, na minha opinião, só se o ativo voltar a subir e se romper essa máxima aqui, ó, se romper ali a região dos 50 e... quanto é que é aqui? Não, 5, vamos ver aqui. Aqui não. Tem que romper ali a faixa dos R$ 6,55, R$ 6,56, né? Aí sim você pode avaliar uma entrada caso venha a romper, porque ali é uma resistência, tá? O ideal é que o ativo corrija aqui por mais alguns dias para facilitar a sua entrada no ativo, tá? No momento está fazendo uma correção. Parou na média, essa correção parou caprichosamente na média de 9 períodos, tá? Se cair mais um pouquinho aqui, tem suporte em 6,16, 6,10, 6,013 e na média de 21, 5,97. O ideal é que faça uma correção um pouquinho mais acentuada, principalmente no semanal, ok?
Fica aí, então, para você também avaliar. E vamos terminar com Lojas Quero Quero. LJ QQ3. Lojas Quero Quero é uma companhia altamente exposta ao estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, acho que tem no Paraná também, não se a memória não me falha, né? Esse ativo aí vem aqui é o gráfico semanal da LJQQ3, tá? Veja só, 2 semanas aí de quedas fortes, né? Não sei quais são os motivos, não acompanho, né? Essa é uma varejista, mas eu não acompanho. E o volume subindo, que mostra que os vendedores têm ganhado força aqui no ativo, tá? Nesse tempo gráfico, o papel ele tem resistência em 2,49 e outra resistência em 2,57, tá? Tá negociando abaixo das médias, né, gente? Vamos dar uma olhada no diário. Então, no semanal não vejo entrada. No diário, devolveu todos os ganhos que teve ali de agosto até novembro. Não sei qual é o motivo dessa queda, mas o fato é que o gráfico está nos dando uma informação aqui. Qual é essa informação, né? Zigue-zagues para baixo, fundos cada vez mais fundos, tá? Ou seja, vendedores ganharam força, certo? Pode haver, como essa queda foi muito forte, pode haver um repique até a média de 9, 2,38 no gráfico diário da LJQQ3, tá? Lojas Quero Quero. Se subir mais um pouquinho, pode buscar a média de 21 períodos, 2,53, tá? Mas o legal não é operar aqui o repique. O legal seria operar esperar o papel repicar, testar a fundo e operar aqui uma ondinha 3 para cima, tá? Não há sinal disso ainda, certo? Muita cautela com esse papel, que custa aí menos que R$3, né? Negocia na casa dos 2. Então ele tem uma volatilidade muito alta, tem um beta muito alto, que a gente costuma dizer no mercado, tá? Muita cautela mesmo, tá? Não dá para, se você quiser, esse papel aqui tá mais interessante para operar vendido, né? Fazer uma operação short, caso venha a perder 2,13, tá? Como ele deverá fazer um repique aí, tamanha foi a queda, né? Tem que ficar atento se após o repique ele vai voltar e cair com força, perdendo o suporte de 2,13. E compras, só se armar um pivô para cima. Tem que repicar, testar fundo e esperar armar o pivô, tá? Médias apontam para baixo. Realmente não é um ativo para se comprar nesse momento. Não vejo compras, certo? Fica aí, então, também para você avaliar, por favor, não entenda como recomendação. Bom, pessoal, por hoje era isso. Acabei me alongando aqui demais, né? Acabo sempre falando um pouquinho demais, né? Eu desejo que você tenha uma excelente semana. Nós vamos nos ver no próximo domingo, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo aí nos comentários no YouTube. Fico à disposição de vocês. Uma excelente semana a todos.